você coloque a mão no seu coração neste momento. Deus Todo-Poderoso, é com muita alegria, Senhor, que mais uma vez nós estamos aqui na sua presença, abrindo, Senhor, o nosso segundo jejum do propósito da mudança, crendo, Senhor, que nós terminaremos este ano como o melhor das nossas vidas até então. Nós vamos entrar no ano novo, Senhor, sem essas pendências, num alto nível de fé, num alto nível de comprometimento, Senhor, num alto nível de excelência, Senhor amado. Eu te peço, abra as nossas mentes, meu Deus, porque sem uma visão, sem uma mente ampliada, meu Deus, nós não temos como enxergar, quanto mais viver a vida poderosa que o Senhor tem para nós. Então nos ajuda a enxergar, nos ajude a expandir a nossa mente, Senhor, nos ajude a olhar mais longe, Senhor, nos ajude em todas as nossas deficiências, meu Pai, naquilo que nós ainda não temos, nos ajude a suprir, Senhor, porque se não for pela Tua misericórdia, pela Tua graça, nós vamos fracassar, meu Pai, nós já falhamos. Se não for com a Sua vitória, com a Sua bênção, meu Pai, se não for com a Sua graça, nós já fracassamos. Isso nós estamos aqui, Senhor, se há cada um desses que tem lutado, tem perseverado, é porque crê no Senhor, meu Pai, não tem outra explicação. Porque aquele que crê faz, obedece, faz o que é preciso, o que é necessário. Mas aquele que não crê, meu Deus, pode até dizer, mas a Sua palavra nos ensina que a fé é exercitada através das obras, das atitudes. Então eu te peço, meu Pai, que cada um aqui venha sair com definições, com cada vez mais força, mais definições na mente, na vida, no dia a dia, na forma de lidar com as situações, com os pensamentos, com as circunstâncias. Nos ajuda, Senhor. Tem misericórdia de nós. Fala profundamente a cada coração, que a Sua palavra, Senhor, ao ser lançada, que ela atinge o propósito de mudar, de restaurar, de transformar mentes, corações, de abrir os olhos, de dar visão, de dar discernimento a cada um de nós, meu Pai. Eu te peço que seja mais um dia poderoso, o dia que se chama hoje, o dia que nós temos para nos alegrarmos no Senhor, que o Senhor nos ajude, Senhor amado, em todos os momentos, porque nós sabemos que nós enfrentamos testes, meu Pai, do início ao final desse dia, e assim é a vida. Muitas vezes nós somos atacados por pensamentos, pelo desânimo, por emoções, mas nós temos que nos alinhar novamente ao Senhor, meu Pai. E nós só conseguimos isso tendo um relacionamento. É o relacionamento que nos dá a força, a segurança para continuar fazendo e confiando no Senhor. Muito obrigado, Senhor, obrigado pela vida, obrigado por essa oportunidade, por esse dia, obrigado por essas vidas que estão aqui. Senhor, eu peço que o Senhor venha abençoar cada uma delas que está aqui comigo, que estiver nas igrejas, que está pela transmissão, que o Senhor possa abençoar e dar as respostas que cada um de nós precisa, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Senhor querido. Conduza neste dia, neste trabalho, nos fortaleça, em nome de Jesus. Amém, amém e amém, graças a Deus. Boa tarde, pessoal. Pode sentar, por gentileza. Boa tarde ao pessoal da transmissão. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu quero ler alguns versículos para você. Vamos começar aqui a partir de Gênesis 15. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão. Fala comigo, por gentileza. Não tenha medo, Abrão. Mais forte, pessoal. Por gentileza, não tenha medo. Isso. Fala comigo, por favor. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Então o Senhor chega numa visão para Abraão e já chega dessa forma. Não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás? Se continuo sem filhos, e o herdeiro que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum. Um servo da minha casa será meu herdeiro. Veja que a pontuação aqui é o quê? É exclamação. Ele não está perguntando, ele está afirmando. Um servo da minha casa vai ser o meu herdeiro. Isso já está definido, Senhor.
Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Vamos dar uma pausa aqui. O Senhor veio no momento em que Abraão, nitidamente pelas colocações dele aqui, ele estava num momento desanimado. Já estava com coisas definidas na cabeça dele, falando que o Eliezer seria o seu herdeiro. E o Senhor já começa dizendo o que ele diz em muitas passagens bíblicas: não tenha medo. O tempo todo o Senhor está nos dizendo: não tenha medo. Não tenha medo de crer, não tenha medo de avançar, não tenha medo de declarar, não tenha medo de sonhar. Não tenha medo. O tempo todo o Senhor diz: não tenha medo. Fala: não tenha medo. E coloca o seu nome no final: não tenha medo, Murilo. Não tenha medo, Abraão. E o Senhor fala para mim, fala para você: não tenha medo. Eu sou o seu escudo. Quem é o nosso escudo, pessoal? Deus é o nosso escudo. O escudo, ele está aqui para nos proteger. Por isso que eu não tenho que ter medo, porque Ele está aqui para nos guardar. Grande, fala, grande será a sua recompensa. Abraão tinha tomado decisões na vida dele, mas ele não estava vendo tantos resultados ainda como ele gostaria. E por talvez naquele momento ele não estar enxergando de forma clara, ele já estava se focando naquilo que ele não tinha ainda. Ele estava se conformando que seria um servo mesmo. É aquele momento, pessoal, que a gente precisa analisar, que nós paramos de olhar para Deus e começamos a olhar para as circunstâncias, olhar para a idade. Ele começou a olhar: eu já estou velho, a minha esposa está mais velha, o tempo está passando, parece que não vai acontecer. Às vezes a gente se pega em momentos assim, que a gente começa a olhar para um monte de coisas, menos para Deus, menos para a palavra. A gente fala que o tempo está acabando, o meu prazo está se esgotando, eu já perdi tanto, não dá para recuperar. E o Senhor fala e diz para a gente: não tenha medo, eu sou o seu escudo e grande será a sua recompensa. Então, quando nós tiramos os olhos do Senhor, nós começamos a focar naquilo que ainda não aconteceu. E o que Deus diz para ele? Levando-o para fora da tenda, disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Então o que Deus manda ele fazer? Sair da tenda. O que Deus nos manda fazer? Abrir a nossa mente, ampliar a nossa visão, abrir os nossos olhos. Sair da tenda é exatamente isso. É sair daquela influência que a gente está preso a um sistema, preso a circunstâncias, preso a impossibilidades, preso a notícias, preso a questões. Então a gente não está vendo mais nada. Quantas vezes que o Senhor está falando: não tenha medo, vai acontecer, confia. Só que a gente começa a olhar para um monte de coisas e o Senhor nos fala: sai desse ambiente, sai dessa tenda, amplia, olha para cima, olha para as estrelas. Ele estava prosperando, ele estava avançando, ele estava crescendo. E mais muitas vezes é igual na nossa vida. Quanto que você já não avançou, quanto que você já não cresceu, quanto que você já ampliou a sua mente, ampliou seus horizontes, ampliou o seu discernimento em muitas coisas, mas a gente esquece, a gente deixa de ver essas coisas que não são pequenas, e a gente começa a olhar para aquilo que ainda não aconteceu. Eu fui poupado, eu estou sendo abençoado, eu tenho crescido, tenho me estruturado, tenho uma série de coisas, mas eu ainda não tenho meu filho.
Então, muitas vezes a gente não está enxergando os processos. Muitas vezes o Senhor está nos mostrando, olha quanto você já caminhou, olha quanto você já andou. E às vezes a gente não está enxergando, a gente está preso a algumas coisas. Não está vendo o quanto que a gente cresceu. E o Senhor nos dá uma imagem, olha para o céu então. Já que você acha que a sua vida está estagnada, que só tem uma chance na sua vida, olha para o céu, olha para as estrelas. Você pode contar? Pois é, assim será a sua descendência, assim serão os seus resultados, assim será a sua vida. E aqui no 6, diz assim, quando Abraão olhou e enxergou aquele céu maravilhoso, infinito de estrelas, Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Disse-lhe ainda, eu sou o Senhor, que o tirei de Ur dos Caldeus, para dar-lhe esta terra como herança. Então nós vemos o Senhor falando, eu te tirei daquela terra, eu te tirei de Ur. Deus nos tirou de Ur. Deus nos tirou de uma série de coisas. Deus nos tirou daquela mentalidade. Deus te tirou daquela doença, do meio daquelas pessoas que não acrescentavam mais a sua vida, ao propósito de Deus na sua vida. Deus nos tirou de depressão, Deus nos tirou de doenças, Deus nos tirou de miséria, Deus nos tirou dos vícios, Deus nos tirou de um monte de tragédias. Então, quando nós olhamos para a nossa vida, a gente tem que olhar e agradecer realmente com quantas centenas, milhares de vitórias, milagres que nós já alcançamos, mas às vezes a gente está olhando ainda para aquele ponto, mas isso daqui ainda não mudou, mas esse sonho ainda não aconteceu. Mas olha, você estava em Ur, você estava a milhares de quilômetros, você estava numa terra idólatra, você estava numa família idólatra, você estava lá naquela miséria, naquela situação miserável, naquela condição mental, no meio daquelas pessoas, no meio daqueles familiares, parentes, amigos, vícios. Quantas coisas que nós estávamos presos a Ur, ao velho tempo, ao velho homem, ao mundo. Quantas coisas que nós já avançamos. Então olha para a sua vida. Olha para a sua vida. Olha quanto você já avançou. Olha quanto você já cresceu. Abraão estava naquela terra, na terra, quer ver? Eu o tirei de Ur dos Caldeus para dar-lhe esta terra como herança, para dar a você a posse desta terra. Olha só, o Senhor já nos tirou daquele tempo, para nos colocar na terra que é nossa, no tempo que é para nós, nas conquistas que são para nós. Então, às vezes, a gente não vê todo o processo. Eu estou há 1, 2, 5, 10 anos num processo, exatamente. Quanto tempo levou aqui? Quanto tempo que ele já tinha saído de Ur, do meio dos parentes, daquelas circunstâncias, e ele prosperou, ele enriqueceu, ele enfrentou inimigos, ele venceu, ele tinha prosperado. Quanta coisa que já estava caminhando na vida dele. Ele já estava morando na terra que seria dele. Quantas coisas nós já avançamos. Curas, libertações, uma mente que era uma mente escassa, uma mente que não sonhava, uma mente que se privava que era quase um crime sonhar. Não sonhava, não era para mim. Às vezes a gente chega com tantas crenças, não é para mim isso daí é só para o outro. Eu não tive isso, não tive aquilo, não tive pai, mãe, infância, estudo, dinheiro. Quantas coisas que nós apresentamos, ele podia apresentar, Senhor. Minha esposa está velha, toda essa minha riqueza aqui não vai ter para quem eu deixar, vou ter que deixar para o meu servo mesmo. E Deus faz alguma coisa mal feita de qualquer jeito, pessoal? Vai tirar ele de lá,
vai mandar ele para uma terra sem dizer para onde ele vai usar a vida dele, vai abençoar a vida dele, vai dar energia, vigor para ele, para ir para a guerra, inclusive, para resgatar o Ló, para terminar assim. Grande será a sua descendência, a partir de Eliezer, a sua descendência será incrível. Não. A partir de Ismael, feito na carne, sua descendência será incontável. Não, vai ser do jeito de Deus, como nós já falamos essa semana inteira, inclusive. Só vai funcionar ao modo de Deus. E o Senhor fala muito seguro, muito tranquilo. Seu servo não vai ser o seu herdeiro. Um filho seu virá. Então sai dessa tenda. Olhe para o céu. Vai respirar. Vai olhar para cima. Porque quando a gente está triste, o que a gente faz? A gente olha para baixo. A gente desanima, a gente fica sentado, cabisbaixo. E o Senhor fala, olha para cima, olha para mim. O Senhor deu uma imagem para ele. Qual a imagem que o Senhor tem te dado? De qual bênção, qual conquista, qual mudança que Deus tem te dado? Qual a imagem da sua casa, da sua família, Deus tem te dado? Qual a imagem dos seus negócios Deus tem te dado? Assim será. E por isso que a gente não pode diminuir os nossos sonhos. Por isso que a gente não pode diminuir, o Senhor me diz que ia ser uma descendência infinita, incrível. Mas agora eu vou me contentar com Eliezer, porque é o possível. Deus é o Deus do impossível. Às vezes a gente se pega em situações que a gente tinha sonhado tão grande, mas vamos nos contentar com isso, porque isso daqui já dá. Já está bom, pelo menos eu me conformo que eu não fracassei 100%, eu não perdi tudo. Então muitas vezes a gente está nessa circunstância, preso dentro de uma tenda, 4 coisas escuras, fechadas, que não deixa a gente enxergar. E mal ele estava percebendo que ele já estava nas últimas etapas, ele já estava naquela terra que seria para ele, para que o povo que vinha através dele pudesse conquistar e dominar aquela situação. E o Senhor fala, perguntou a Abraão, ó soberano Senhor, no 8, como posso saber que tomarei posse dela? Como que eu posso saber que eu vou tomar posse? Respondeu-lhe o Senhor, traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida. E também, fala comigo, uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Então nós vemos aqui, como que eu vou alcançar esse objetivo? O Senhor, ele não responde, ele simplesmente fala, eu quero uma novilha, um carneiro, e eu quero as rolinhas também. Então como que eu vou alcançar aquele objetivo? Como que eu vou alcançar essa promessa? Fala comigo, sacrifícios. Então quando ele pergunta, como que isso vai acontecer, Senhor? Deus pede uma série de ofertas para ele. Deus pede sacrifícios. Deus pediu tanto as novilhas, mas ele também pediu as rolinhas. A gente pensa, né? O que uma rolinha tem de especial em relação a um novilho? Um animal nobre, um animal grande, forte, imponente. Aí você pega uma rolinha, um pombinho. Então Deus nos pede sim coisas grandes, mas Ele também espera aquelas coisas, aquelas ofertas internas, que às vezes a gente acha que é pequena, mas que para Deus, ou Deus está mostrando sempre isso, Deus nos mostra que isso também é importante. Então a gente precisa trazer para a nossa vida, o que para você às vezes são ofertas grandes? Tem gente que tem uma generosidade financeira, ele precisa ofertar, ele faz ofertas sacrificiais, ousadas, mas Deus muitas vezes está esperando aquela rolinha, a intimidade, um perdão, a humildade, aquilo que para a gente até considera que diante de tanta coisa que eu faço, tanta coisa que eu já melhorei, isso não é tão relevante assim, para Deus é.
Para Deus Deus não faz as coisas à toa. Traga-me uma novilha, uma cabra, um carneiro. Ok, todos de 3 anos de vida. Então a gente imagina, sacrifícios mais importantes. Não, para Deus tudo é importante. E também uma rolinha e um pombinho. Você olha para uma rolinha, aquela pequenininha, marronzinha, um pombinho, você fala assim, isso daí faz diferença nenhuma. Um novilho faz uma grande diferença. Mas Deus quer tanto o novilho como a pombinha. Então o que simboliza para você talvez uma rolinha? Um pombinho? Algo que para você é insignificante, mas para Deus é importante. Algo que às vezes a gente sabe que tem importância, mas a gente está muito preso à novilha. Não, Senhor, eu já fiz uma grande oferta, eu já mudei nessas áreas. Eu já mudei em várias coisas. Eu já tirei os pecadões da minha vida, eu já mudei grandes hábitos na minha vida, mas coisas que às vezes só você sabe. Só você e Deus. Só na sua mente que se passa, só no seu coração que você guarda. Às vezes você mudou muita coisa. Saiu do meio daquelas influências, como Abraão. Saiu da idolatria, das drogas, dos vícios, das amizades. Mas ainda tem coisas que a gente precisa tirar. Deus está nos pedindo coisas grandes e coisas pequenas, mas que para Ele tudo é importante, nada é desperdiçado. E aí tem os desafios, né? Olha aqui no 11. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abrão as enxotava. Então na vida é assim. Nós precisamos enxotar as aves de rapina. A gente precisa sair da tenda, a gente precisa olhar para a imagem que Deus está nos dando. Nós precisamos abrir, olhar para lá dentro da gente. Olhar o que significa essa pombinha, essa rolinha. Porque olha aqui no Salmo 37, 25. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado. Você é justo, sim ou não? Nossa, meu Deus, vocês comeram faz 5 horas já? Vamos de novo. Já fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado. Você é justo? Sim, amém. Nem seus filhos mendigando pão. Então aqui Davi fala, eu já fui novo, já fui velho, mas uma coisa que eu nunca vi foi uma pessoa justa desamparada. Porque o que o Senhor falou aqui para Abraão? Eu sou o seu escudo. Eu te guardo, eu te protejo. Eu nunca vi um justo desamparado, nem seus filhos, porque o justo ele continua dando passos, ele deixa um legado. Então eu fui jovem, fui velho, mas algo que eu nunca vi muitas coisas, mas só não vi um justo desamparado. Então é nisso que nós precisamos nos ater. O que o Senhor falou aqui no versículo 1? Eu sou o seu escudo, fala comigo, grande será a sua recompensa. É nisso que nós devemos nos ater. Grande será a nossa recompensa. Grande será a sua recompensa. Mas nós precisamos de fome. Nós precisamos de fome de Deus. Nós precisamos de desejo, o desejo de vencer, o desejo de agradar a Deus, vontade, Senhor, eu quero te agradar. Eu quero crescer, eu quero avançar, eu quero me desenvolver. Olha aqui que ele fala. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Ele foi considerado justo. Eu já fui jovem, já agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado. E Abraão creu e isso foi creditado como justiça. Ele foi considerado justo e o justo vive pelo quê? Pela fé. Então o justo vive pela fé. Ele creu e foi lhe creditado como justiça. Ele foi considerado justo e o justo não é desamparado. Então nós precisamos crer. Ele creu, nós cremos, e nós seremos considerados justos, e o justo não é desamparado. Então você crê nisso? Sim ou não? Assim como aconteceu com Abraão, muitas vezes ele estava tão abençoado, mas ele estava olhando para aquilo que ainda não tinha acontecido. Quantas coisas que Deus já nos abençoou, quanto que você já avançou.
Mas falta mais, falta aquela rolinha, falta como que isso vai acontecer, Senhor? Como que eu vou dominar, conquistar essa terra, tomar posse dessa terra? Como que eu vou conquistar essa vitória, essa mudança na minha vida, essa transformação na minha vida? Fala, sacrifícios. O tempo todo nós aprendemos isso sobre sacrifícios. Sacrifícios externos e sacrifícios internos. As coisas que a gente considera importante e grande é aquilo que a gente não quer entregar. Aquilo que a gente sabe que é importante, mas a gente se pega falando, nossa, mas tanta coisa já foi feita, né? Quanta coisa eu já mudei, quanta coisa eu já melhorei. Mas Deus está esperando aquela pombinha, aquela rolinha. E para isso nós precisamos da fome certa. A bispa já falou várias vezes, a fome nunca acaba, a fome apenas muda. Qual é a nossa fome? Qual o tamanho da nossa fome? Qual o tamanho do desejo de se relacionar com o Senhor? Quanto que nós estamos dispostos a agradar o Senhor? A não nos conformarmos com as situações de que já deu, já foi, já não tem tempo, já o mês já está na metade do mês. E tal coisa parece que não está andando. Abraão creu, e lhe foi creditado como justiça. Nós temos crido realmente, nós temos tirado os nossos olhos das adversidades, dos nãos, e crido nessa mensagem, grande será a sua recompensa. Grande será a recompensa daquele que confia. Olha para a imagem, o Senhor deu um céu estrelado para ele. Qual a imagem que Deus tem te dado? Será que você está tirando a imagem do céu estrelado e olhando só para o Eliezer? A opção, milhões de estrelas, eu me coloco a opção, só tem uma opção. E Deus me dá milhões de sonhos, de ideias. Às vezes nós colocamos, lá no começo do ano, por exemplo, fazemos nossos sonhos, nossos projetos, mas por conta de inconsistência, de instabilidade, de incredulidade, de falta de estabelecer a coisa certa ao longo do ano, a gente vai diminuindo o ritmo, diminuindo os sonhos, tentando ajustar ao orçamento, diminuindo o poder do Senhor, botando um teto, não, até aqui já está bom. Se acontecer isso, ainda já tem que agradecer. Olha a gente diminuindo aí, ó. Se eu for até aqui e der certo isso, ó, já está bom, pelo menos não perdi, olha como é que está o outro. A pessoa começa a olhar da forma errada. Não para quem está vencendo, mas para quem está fracassando. Nossa, pelo menos não estou igual àquele. Quantas oportunidades que nós perdemos por considerar alguns sacrifícios como algo banal, que não vai fazer diferença, mas Deus está pedindo. E quando a gente começa a entregar, aí, às vezes a gente demorou para fazer um sacrifício, a hora que a gente faz o sacrifício, a gente começa a ser afrontado, as aves de rapina. A pessoa critica, o familiar piora, as circunstâncias pioram, as adversidades parece que crescem, parece que saltam, né? Começa a aparecer problema de todo lado. E como é que nós temos reagido a isso? Temos olhado lá, comer as nossas ofertas, é igual aquela pessoa que faz uma oferta, mas logo ela erra de novo, ela desiste, ela fala o que não deve, ou seja, ela permitiu que a ave de rapina fosse lá e comesse o sacrifício dela. Às vezes a pessoa faz o jejum, passa a madrugada na igreja, né? Faz uma série de coisas, mas é ela na primeira situação lá fora, com um familiar, no trabalho, uma notícia, um pensamento, ela vem, entrega e derruba de novo, deixa a ave de rapina vir e comer aquele sacrifício, ou seja, perdeu o sacrifício de tolo. Nós não podemos aceitar isso, nós não podemos aceitar sermos roubados, a gente tem que acordar e enxotar pensamentos, enxotar sentimentos, enxotar notícias, pensamentos que vêm para desanimar, para enfraquecer, e confiar nisso. Aquele que perseverar até o fim será salvo, grande será a sua recompensa. Então, qual é a imagem que Deus tem te dado? Então, nós temos que nos apegar
Abraão creu, nós temos que nos apegar a essa mensagem, apegar a esse sonho, nos apegar a essa imagem e crer. O ponto é esse. O ponto é crer. Porque quando eu creio, eu obedeço. E quando eu obedeço, eu sacrifico. Porque a obediência não tem como a gente falar, não, eu obedeço, mas eu não sacrifico nada. Não, eu sacrifico. A obediência tem a ver com sacrifício. Porque a fé sem obras ela é morta, então eu preciso de atitudes. Não adianta o Abraão sair da tenda, olhar as estrelas e falar, eu creio, Senhor. Então como é que eu creio? Eu vou dar os meus passos, eu vou ter que sacrificar. Então eu creio, então quando eu creio eu vou obedecer. Então a palavra está falando, eu vou obedecer. Abraão creu e foi acreditado como justiça. E eu vou fazer meus sacrifícios, eu vou rasgar minha carne, eu vou abrir mão daquilo que eu não quero fazer. Eu vou sacrificar as minhas vontades, eu vou me afastar, vou enxotar as aves, as pessoas, as notícias, os padrões da incredulidade. Eu vou fazer o que é difícil, eu vou quebrar as barreiras, eu vou perdoar, eu vou me submeter à palavra, eu vou parar de querer estar certo, mas eu vou fazer o que a palavra tem me ensinado. Eu vou pegar essas rolinhas que eu não quero dar, que eu acho que não é tão importante, mas são fundamentais para que a nossa vida deslanche, para que os nossos sonhos se tornem realidade, para que a gente venha viver realmente o melhor tempo das nossas vidas, para que nós sejamos considerados justos, para que a gente não venha a ser como nós vemos Davi. Nunca vi um justo desamparado. Você não vai ser desamparado. Mas Deus está falando, ó, sai dessa tenda. Para de falar assim, para de pensar assim, para de se conformar com isso, para de aceitar esse resultado. Olha para cima, olha para Ele, grande será a sua recompensa. Amém, pessoal? Fique em pé, por gentileza. Pega o seu propósito. Feche seus olhos um minuto. Grande será a sua recompensa. No que nós temos colocado os nossos olhos? Você colocou coisas aí no seu propósito. E a primeira coisa que Deus falou para Abraão é: não tenha medo. Você tem tido medo de alguma coisa? Medo de obedecer, medo de dar errado, medo das aves de rapina. Você não tem enxotado os pensamentos, você tem se apegado àquilo que não aconteceu ainda, ao tempo que parece que está acabando, às circunstâncias que parecem que não estão melhorando. Quais as aves de rapina que talvez você está deixando consumir o seu sacrifício? Às vezes você está lá, ó, você pega um trânsito, você vem de lugares distantes, dificilmente você é vizinho daqui. Você fez um sacrifício. Mas será que você está deixando o diabo dominar a sua mente, roubar o seu sacrifício? Mas por que ele está roubando? Porque eu estou deixando, eu não estou enxotando. Eu estou deixando lá, ó, pô, tá bom, come aí, né? O que eu vou fazer, né? É a vida. Não. Nós não podemos aceitar isso. Abraão estava num momento desanimado. E ele tinha acabado, ó, depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão. Depois dessas coisas, que coisas? Ele tinha acabado de voltar de uma vitória, de uma grande vitória. Então, às vezes, nós saímos de grandes vitórias, de grandes batalhas, aí a gente relaxa e começa a olhar para as circunstâncias. Olha só, Deus tinha dado força para ele, saúde, vigor para ele ir para uma guerra. Aí quando tudo esfria, ele está lá meio desanimado. Às vezes você já venceu tantos desafios internos e externos, mas você se pega ainda falando que não deve,
desanimado, triste. Vai chegando a metade do mês, chegando no final do ano, você começa a achar, puxa, eu queria que não tivesse terminado assim. Opa, peraí, não acabou? Eu não queria que terminasse assim, mas quem disse que terminou? É a mesma coisa o Abraão. Senhor, o Senhor me abençoou tanto, mas de que me vale isso? O Senhor não me deu um filho. Eu não pedi riqueza, eu não pedi saúde, eu só queria um filho. E o Senhor deu tudo que ele não tinha pedido, olha só. Preparando para aquele momento. Deus tem nos preparado. Deus tem nos preparado para coisas extraordinárias. Olha para cima, olha para o céu, olha para as estrelas. Olha quanta coisa que Deus tinha para ele, olha quanta coisa que Deus tem para mim e para você. Grande será a sua recompensa. Abraão creu e foi creditado como justo, considerado justo. Você crê, você é justo. Você crê no Senhor, você crê na palavra do Senhor, você é justo. E o justo nunca é desamparado. Então abre o seu coração nesse momento. Olha as estrelas, olha os sonhos que Deus colocou no seu coração. Não diminua eles, não se conforma com menos, não aceita menos, porque Deus não tem coisa pouca para a gente. Tem tanto dinheiro por aí, tem tantas bênçãos por aí, tem tantas promessas, para que o outro viva? Não, é para você, é para o povo de Deus viver. O povo de Deus ser próspero em casa, na família, nos filhos, ser próspero na saúde, ser próspero nos negócios, ser próspero na mente, ser próspero nos resultados, a vida abundante, a vida plena. Então Deus quer a sua família unida, estruturada, Deus quer a sua saúde abençoada, perfeita, Deus quer os seus negócios caminhando, Deus quer você relevante, Deus quer que você seja uma pessoa impactante, que você impacte a sua família, que você impacte seus colegas de trabalho, que você impacte o mundo. Tem tanto ímpio aí mudando o mundo, com ideias, com inovação, e muitos lutando para mudar o mundo para o pior. E Deus quer nos levantar. Não está só no passado, Deus é o mesmo, o Senhor é o mesmo, ontem, hoje, será para sempre. Então, o problema não é Deus, o problema é a nossa fé. O problema é se nós estamos olhando para baixo, olhando para a única opção que a gente enxerga, ou se nós estamos olhando para cima, para o alto, para o Senhor, para a imagem, para os sonhos. Então você colocou aí a sua visão, escreva a visão. Nós temos perseguido essa visão. O Senhor disse, grande será a sua recompensa, a sua descendência será como as estrelas do céu. Grande será a sua recompensa. Você vai terminar esse ano como o melhor da sua vida. Deus tem nos preparado para entrar no ano novo com uma outra mentalidade, com uma outra estrutura, com outro espírito para poder sustentar o peso da bênção, para Deus poder nos levantar ainda mais, para Deus nos colocar em posições ainda mais poderosas, mas nós precisamos nos preparar. Deus estava preparando Abraão, Deus tinha tirado ele daquela terra, daquela escravidão mental, da idolatria, daquela influência, daquela frequência daquela família idólatra. Deus tem nos tirado, tem nos purificado, tem nos limpado, para que nós estejamos num alto nível, parecidos cada vez mais com Ele, e não com os nossos pais, familiares, parentes, mundo, nada. Por isso que Deus vai nos limpando. Por isso que quanto mais a gente muda, às vezes o parente não quer mais conviver, o colega de trabalho começa a criticar. Exatamente, luz e trevas não se dão, não combina. Então creia nisso, creia nisso. Grande será a sua recompensa, grande será a sua descendência, grandes serão os seus resultados. Olhe para o céu, conte as estrelas, olha para a imagem, olha para a vida que Deus tem colocado aí no seu coração, olha para a vida que Deus tem para você. Às vezes você olha para o passado e vê destruição,
nos seus antepassados, e você olha quanto você já saiu daquela condição. Você saiu de um meio de gente que era cheio de vícios, todos os casamentos eram destruídos, todo mundo era miserável, fracassado profissionalmente, todo mundo era doente, e Deus tem te levantado, Deus tem te feito uma coluna para essas pessoas, um instrumento de exemplo para aquelas pessoas. As pessoas olham, olha o jeito, olha o jeito daquela pessoa, olha os resultados dela, olha a vida dela. Não é à toa, pessoal, não é à toa que nós falamos desse homem. Ele creu quando estava velho, com a esposa velha. Não é à toa. Ele creu contra tudo que os olhos dele diziam: não vai dar, acabou o tempo, olha só. Então, se para ele, naquelas condições, ele fez tanto, ele abriu um caminho para nós, até o dia de hoje, como que Deus não vai fazer? Então não olha para nada, não olha para tempo, para calendário, para idade, para circunstância, para tamanho de dívida. Não olhe para o tamanho do desafio, olhe para Deus, olha para cima, olha para as estrelas, olha para a imagem. Creia no Senhor, fala com Ele agora, fala com Ele: eu creio, Senhor, eu creio, eu não aceito essa vida, eu não aceito esses resultados, eu não vou me conformar com Eliezer, eu não vou me conformar com algo pequeno, eu não vou ficar com aquela mentalidade escassa, eu não vou ficar com esses resultados, eu creio em mais, eu creio em coisas superiores, eu creio, Senhor. Abre a sua boca, fale com o Senhor agora. Deus Todo-Poderoso, nós cremos nessa palavra, nós cremos, meu Pai, que o Senhor continua fazendo. Nós precisamos crer, nós precisamos olhar para o Senhor, nós precisamos olhar para a sua palavra. O Senhor sempre começa: não tenha medo. Nós não temos que ter medo, nós temos que avançar, nós temos que crer, entregar as nossas novilhas, mas também entregar a nossa pombinha, entregar aquilo que para nós é grande, mas também aquilo que a gente quer desconsiderar, aquilo que a gente quer passar por cima, aquilo que a gente quer ignorar. Não, isso daí nem faz diferença. Faz, por isso que Deus pede. Deus quer nos exaltar, nos colocar por cabeça, por cima. Mas eu preciso abrir o meu coração, eu preciso enxotar as aves de rapina, eu preciso enxotar os maus pensamentos, enxotar as adversidades, enxotar toda situação que vem para tirar o meu foco. Não, Senhor, não vou olhar para isso. Não, não vou olhar para isso. Não vou ficar com essa palavra, não vou ficar com essa mensagem, não vou ficar com a sua opinião. Eu vou ficar com a opinião do Senhor, vou ficar com a palavra do Senhor. Eu não vou mais ficar perdendo a minha energia olhando para baixo, olhando para problema, para pessoas. Eu vou olhar para tudo que o Senhor já fez na minha vida. O Senhor tem me levantado, o Senhor tem me feito estrutura, o Senhor tem me fortalecido, o Senhor tem moldado o meu caráter, o Senhor tem me dado condições de fazer mais e melhor todos os dias, o Senhor tem me dado oportunidades, o Senhor tem aberto a minha mente, o Senhor tem me dado condições de ser uma coluna, uma estrutura na vida das pessoas. Eu não aceito diferente, eu não aceito algo pequeno, eu não aceito algo menor. Eu creio na sua palavra, eu creio na sua palavra, eu não aceito diferente. Pegue o seu propósito e olhe para ele. Qual a imagem que Deus te colocou? Qual a imagem? Quais as suas situações? Quais as questões que você precisa de restauração, de mudança? Olhe para essas situações e você vai ver, e você vai crer que isso não será nada menor do que você colocou. E se você colocou algo que você acha que é pequeno, você vai ampliar isso, você vai sonhar maior, você vai sonhar de uma forma mais ousada, porque é isso que Deus espera, que a gente venha olhar para Ele, tirando os olhos de todas as circunstâncias e adversidades e situações que vêm para nos limitar, porque quem limita a Deus somos nós, não é Deus que limita. Deus fala para a gente sonhar, Deus fala para a gente escrever a visão, Deus fala para a gente não ter medo, Deus fala para a gente ir em frente, para molhar os pés, para fazer o que é necessário. Então vai, quais os sonhos que você precisa?
Quais as situações que você precisa? Quais as adversidades? O que vem? Talvez uma seta, talvez uma racionalidade que vem aí na sua mente, no seu coração. Não, mas tudo bem, isso até dava, mas essa desse jeito até que não dá. Porque por conta disso, ao tempo, o prazo, a época do ano, as pessoas, as circunstâncias. Não! Tira os seus olhos e declara, abra sua boca e declare agora, o que você quer? Quais as situações que você precisa de mudança? Declara agora em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, Senhor, as portas abertas nessa área. Eu declaro a resolução dessa situação. Eu declaro a mudança dessa situação. Eu declaro, Senhor, a transformação dessa realidade na minha casa, com o meu filho, com o marido, com a esposa. Eu declaro a situação transformada na minha saúde, nesse diagnóstico, nessa sentença que foi dita. Eu declaro a diferença. Eu declaro a mudança. Eu declaro a transformação. Eu não aceito mais, Senhor. Se antes eu tinha esse bloqueio, se antes eu estava sem fome pelo Senhor, eu estava lá me envolvendo com as circunstâncias, hoje eu coloco um fim nisso, eu coloco um basta, porque o Senhor tem me preparado, a minha vida não está parada, a minha vida não está estagnada. Abra sua mente agora, peça ao Senhor, abra minha mente, Senhor, meu Deus, eu quero enxergar. Eu não posso mais ficar vivendo essa vida de reclamação, de ingratidão. Não, a minha vida tem caminhado, eu tenho progredido. O Senhor me tirou daquele ambiente de Ur dos Caldeus e me colocou na terra para eu conquistar. Muitas vezes eu estou tão perto da minha vitória. Eu já mudei tantas coisas, eu estou num processo de avanço, de crescimento. O Senhor só está esperando uma atitude minha para que eu tome posse dessa situação, para que eu viva aquele sonho, para que eu viva aquele milagre, que eu viva aquela exaltação, aquela honra, aquele progresso. Então eu declaro a mudança dessa situação, meu Deus. Nós cremos nessa situação mudada, nós cremos nessa situação transformada, nós não aceitamos diferente, nós cremos na Sua palavra, Senhor, nós cremos na Sua palavra, eu creio na Sua palavra, Senhor, e aquilo que nós falamos, Senhor, nós cremos, isso foi creditado como justiça. Então nós declaramos, meu Deus, as restaurações. Eu peço, Senhor, que cada um que aqui está, que tenha tomado essa decisão, Senhor, de sair da tenda, de olhar com os olhos da fé, que olhar, meu Deus, com os olhos espirituais, de não ficar mais preso às circunstâncias, mas de ter essa fome, Senhor, a fome certa. Peça ao Senhor isso, Senhor, me ajuda, eu quero ter a fome certa, Senhor. Eu quero Te agradar, eu quero ter essa sede, essa fome pelo Senhor. Eu quero Te buscar, meu Deus, de uma forma que eu ainda não busquei. Eu quero Te conhecer, Senhor, de uma forma que eu ainda não conheço. Eu quero, meu Deus, alcançar um nível que hoje eu ainda não tenho. E não tem como o Senhor me colocar num lugar sem o sacrifício, sem a minha mente, sem a minha fé, sem o meu caráter ter sido mudado. Então peça essa ajuda ao Senhor. Fala, Senhor, eu quero essa fome, essa sede pelo Senhor. Eu não posso mais aceitar viver de altos e baixos. Eu começo uma coisa, mas eu falta estabelecer. Eu não aceito, meu Deus, mais viver dessa maneira, com essa instabilidade, com essa inconsistência. Eu não aceito, meu Pai, eu preciso do Senhor. Abra minha mente, Senhor. Abra minha mente. Abra minha mente, eu quero ver, Senhor. Eu quero sair dessa tenda, eu quero sair desse ambiente, eu quero olhar para o Senhor. Então fala com Ele, o que é que você precisa? Quais são os seus desafios? Qual que é a sua pombinha? Aquela rolinha que você muitas vezes tem ignorado. Às vezes a gente tem pedido coisas, mas Deus está esperando outras. Às vezes a gente até tem uma disposição para entregar algumas coisas, para fazer alguns tipos de sacrifício, mas Deus está pedindo outro sacrifício. Qual o sacrifício que nós não queremos dar? Qual o sacrifício que nós não queremos fazer? O que a gente não quer matar dentro de nós? Ainda é o orgulho? O que é? É o perdão? Não perdoo? Não libero o perdão? Não quero mudar nessa situação? Não quero abrir mão disso? Não quero abrir mão desse orgulho? Não quero abrir mão de tal situação? Me ajuda, peça ao Senhor, me ajuda, Senhor, abre a minha mente,
Me ajuda, Senhor, derrama sobre mim essa graça, Senhor. Derrama sobre mim essa graça, Senhor, para que eu não esteja cego, para que eu não esteja mais preso a um sistema maligno, Senhor, indo até um ponto e daqui eu não passo, indo até um ponto, Senhor, mas a partir daqui eu não estou aberto, não estou disposto. O Senhor não trabalha assim. O Senhor não vai mais simplesmente pedir uma coisa e fazer concessões para outras. Não, o Senhor quer que todos os dias nós venhamos a crescer, todos os dias nós venhamos a desenvolver, todos os dias você venha conseguir entregar um pouco mais, para que a sua fé, para que os seus sonhos, para que tudo cresça, porque Deus é um Deus de progresso. Deus tem um progresso, Deus tem felicidade, Deus tem o melhor tempo para as nossas vidas, Deus tem abundância, Deus tem avanços para as nossas vidas, mas nós precisamos estar abertos a obedecer, e quando nós obedecemos, quando nós cremos, nós obedecemos, e quando nós obedecemos, nós sacrificamos. Então, quais são os sacrifícios que você precisa fazer? Tome essa decisão de sair daqui já decidido. O Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa proteção, Ele vai nos dar força, Ele vai nos dar graça. Peça ajuda ao Senhor, peça ajuda ao Senhor. Quais os gigantes, os desafios, que até esse momento, você não estava disposto, dizia, é muito difícil, Senhor, muito complicado, Senhor, isso é um desafio tão grande, então peça ajuda ao Senhor. Peça ajuda ao Senhor, fala: Senhor, me ajuda, tem misericórdia de mim, Senhor, eu preciso do Senhor, eu quero te conhecer de uma forma que eu ainda não conheço, eu quero te conhecer de uma forma que eu ainda não conheço, meu Deus, eu quero olhar para o Senhor, sem colocar limitação, sem apresentar motivos, desculpas, Senhor. Abraão, ele estava definindo a vida dele: o meu servo será o meu herdeiro. Pronto, acabou. Tem coisas na nossa vida que às vezes a gente até definiu, já até aceitou. Não, Senhor, eu até creio no Senhor, até amo o Senhor, mas essa situação eu já considero como algo definido. Não aceita isso para a sua vida. Não aceita. Deus não tem isso. Deus não tem algo menor para você. Deus não tem bênção só para uma pessoa ou para um grupo de pessoas. Deus tem para todo aquele que crê. Então creia, creia, abra o seu coração, abra o seu coração para o Senhor, abra o seu coração para o Senhor. Não aceita mais a incredulidade, o medo, não seja mais guiado pelas emoções, pelo orgulho, por uma teimosia. Seja guiado pela palavra. O justo vive pela fé. Abraão creu, foi considerado justo. Creia, seja esse justo, viva pela fé, abra o seu coração, não aceita nada menos do que um céu estrelado, não aceite nada menos do que uma grande vitória, do que uma grande vida. Não aceita uma vida pequena, porque o seu Deus não é pequeno. O seu Deus não é pequeno. Limpa o meu coração. Abre os olhos. Abre os meus olhos para que eu possa. Peça ao Senhor: Senhor, abre os meus olhos. Abre os meus olhos, Senhor, eu quero enxergar, eu quero ver, meu Deus. Abre os meus olhos, eu quero ver, eu quero enxergar. Abre os meus olhos, eu quero ver, eu quero enxergar, Senhor. Peça ao Senhor isso: eu quero fome, Senhor. Eu quero fome do Senhor. Eu quero fome da coisa certa. Eu não quero mais essa vida pequena, escassa. Eu estou disposto, meu Pai, a sacrificar tanto a novilha como a pombinha, como aquilo que eu considero importante para o Senhor.
como aquilo que eu não considero tão importante, mas eu sei que é importante, senão o Senhor não pediria, senão o Senhor não estaria incomodando, senão a sua palavra não estaria me confrontando. Então eu sei que é importante, eu preciso dar atenção àquilo que para mim até então não era o essencial, mas é algo que vale, algo que é importante para o Senhor, porque quando nós sacrificamos, quem ganha somos nós. Quando nós vamos sacrificar, quem está ganhando somos nós. Então Deus está pedindo esse sacrifício porque Ele quer relacionamento. Ele está pedindo esse sacrifício porque Ele quer se aproximar de nós. Então entrega isso. Entrega isso que o Senhor tem pedido para você. Abre o seu coração. Não aceite mais um dia, mais um culto, mais um jejum, sem tomar as decisões. Todos os dias são dias de decisões, porque todos os dias nós tomamos milhares de decisões ao longo do dia. E quantas que estão nos levando a um caminho errado? Quantas que estão nos levando a um caminho certo? Quantos que nós estamos deixando as aves de rapina roubarem as nossas bênçãos, o nosso sacrifício? E quanto que nós estamos dispostos a enxotar tudo aquilo que vem para nos roubar e darmos condição para que Deus realmente trabalhe nas nossas vidas? Então tome essa decisão. Eu peço que você dê a mão para quem estiver perto de você, que você concorde com as vitórias do nosso povo, do seu irmão na fé, concorde com as mudanças, com as bênçãos em casa, com as bênçãos no trabalho, com as bênçãos financeiras, com as bênçãos na saúde, com as mudanças que nós precisamos, que nós vamos até o olhar na coisa certa, que nós tenhamos aqui pessoas, meu Deus, corações abertos, inteiros, dedicados ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus, abra as mentes, meu Pai, abra as mentes do nosso povo, que tenhamos aqui pessoas, meu Pai, que estão vencendo as aves de rapina, que não estão sendo mais roubadas, mas que estão buscando, meu Pai, essa fome, te agradar, serem justos, Senhor, e o justo não é desamparado. Então eu declaro, meu Deus, as bênçãos, as mudanças, as restaurações, as transformações de que nós precisamos, Senhor. Abençoa o nosso povo, que a sua palavra venha alcançar os corações, e que cada declaração, meu Pai, cada oração que nós fizemos nesta tarde, que venha chegar aos seus ouvidos, meu Pai, e que venha mover o mundo espiritual, para que o seu povo testemunhe, para que o seu povo creia, para que o seu povo cresça, para que o seu povo avance, para que o seu povo prospere, Senhor. E nós declaramos as mudanças, declaramos a prosperidade, declaramos essa fome, Senhor, declaramos essas mudanças, declaramos, meu Pai, esse foco na coisa certa, em nome do Senhor Jesus. Declaramos testemunhos, meu Deus, poderosos. Declaramos um povo forte, Senhor. Declaramos pessoas renovadas na fé, no espírito, no caráter, Senhor. Nós declaramos um caráter transformado, que cada um entregue aquilo que é necessário, aquilo, meu Pai, que o Senhor tem nos pedido, que nós não venhamos a focar em sacrifícios pontuais, setorizados, mas que tudo que o Senhor tem nos incomodado, que nós venhamos a fazer o que é preciso, em nome do Senhor Jesus. É o que nós declaramos, meu Pai, nós concordamos, nós tomamos posse, Senhor, das orações, das declarações de um povo feliz, de um povo próspero, de um povo vencedor, de um povo alegre, de um povo que olha para o céu, um povo que vive, Senhor, com a imagem da vitória que o Senhor nos deu. Nós não diminuímos o nosso passo, nós não vamos diminuir os nossos sonhos, nós continuamos crendo nesse Deus poderoso, em nome do Senhor Jesus. É o que nós te agradecemos, meu Deus, e desde já concordamos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.